pessoal, eu sou a Yara da Seda. Olá, eu sou o Matheus da Seda. E a gente está com a Gisele da CIA, Isso ela é aí. representante da escola da Austrália. Então a gente veio trazer ela para trazer algumas perguntas dos alunos também, de como que está na Austrália em relação ao trabalho. É um prazer, bom estar aqui com vocês. Eu moro na Austrália já fazem 7 anos. Então, eu passei toda a parte do Covid, então consigo falar referente ao trabalho com muita facilidade. A Austrália está, teoricamente, desesperada por pessoas. Não é o momento de ir para a Austrália, é o momento de investir para a Austrália, é o momento que a Austrália está com os braços abertos. Então, é o momento de aproveitar para ir mesmo. Tem muita vaga de trabalho em todas as áreas. Obviamente, quem vai, essa é uma preocupação de todos os alunos. Eu vou, não tenho inglês, eu vou conseguir trabalhar na área administrativa? Tem que ter um pouquinho, você vai fazer o inglês, então vou ficar sem emprego? Não vai, é muito difícil, gente. Eu não vou falar 100% não vai ficar sem emprego, porque obviamente depende de cada um. Mas não tem como na Austrália, nesse momento, ficar sem emprego. Tem muito emprego de verdade. E a CIA ajuda com emprego, né? Eu te falei. É um dos diferenciais da CIA. Nós temos, junto com a CIA, uma empresa parceira, mas assim, é grudada, chama Workforce. É uma empresa de recrutamento. Então, você chegou na escola, fez orientação, no mesmo dia você preenche um formulário como se fosse o seu CV, e aí já é filtrado para a área que vai alocar vocês ao trabalho. E essa empresa já está com um rate um pouquinho mais alto do que o mercado hoje na Austrália paga, né? O mercado da Austrália paga um mínimo de 22, mais ou menos é 21, 28 por hora, e essa empresa, o mínimo ali é 26. Então, já é alocado. Estudando na CIA, automaticamente a gente já tem esse processo de alocação de trabalho para o aluno. Perfeito. E em relação ao processo de renovação, a CIA também ajuda os alunos? Sim, nós temos outras duas escolas que têm outros tipos de curso. Tem Business, tem Leadership, tem a área de Cookery, tem Building Construction. E aí a gente tem, obviamente, Pathway Free dessas escolas. Eu sou muito sincera, assim, quando o aluno vem conversar, tem todo o suporte da gente sempre. Vocês vão escolher o curso que quiserem, não tem que ficar vinculado com as escolas, e o que precisar em relação à ajuda, eu não posso dar nenhuma advice em visto, mas eu posso, obviamente, orientar no que for possível ali para dar o suporte, para eles não ficarem perdidos, saindo do inglês, o que eu faço. Se ainda não tem inglês, faz um pouquinho mais de inglês e consigo ajudar junto com a agência, com certeza. Sobre a localização, né? Onde que a CIA fica, né? Tem outras cidades também que ela tem desenvolvimento e estrutura também. O aluno ele pode estar renovando para outra cidade também. Ou como é que funciona esse processo também, caso o aluno chegue na primeira cidade e ele quer fazer em outro destino também? Tá, a CIA no momento a gente só está em Melbourne. Centralizado bem no centro de Melbourne, ali perto da Cathedral, que é um lugar, um ponto turístico em Melbourne. Então tá bem no centrinho mesmo, e temos planos de abrir em Sydney, né? Reabrir, porque o campus anteriormente era. Então o próximo plano, obviamente, seria reabrir o Sydney, e se for, com certeza não vai ter nenhum custo ali de alteração para uma escola para outra. Certo. E como é que funciona a questão do custo de vida de Melbourne, né? A gente sabe que muitos alunos têm essa dúvida, essa pesquisa que falam assim, não, eu quero saber como é que é o custo de vida da cidade. Então, como é que é hoje, né, que você já vive lá, né? E como é que é o custo de vida lá em relação à alimentação, passagem, né? Então, Melbourne e Sydney, obviamente, são os custos um pouquinho mais altos comparado com as cidades mais norte. Porém, também o seu rate, o seu salário acompanha, né? Então, o que é legal da Austrália, galera, é que assim, o seu poder de compra é muito maior. Então, tudo acompanha, tudo é muito certinho em relação a isso. Então, uma ocupação na área administrativa, obviamente, se paga mais nessas cidades. Por quê? Porque tem mais demanda de job. Então, se você pensar que é uma cidade maior, você vai ter mais oportunidade de trabalho, automaticamente o seu poder aquisitivo vai ser um pouquinho maior. Então, o custo, se eu colocar ali em relação à rent, que é o que a maioria fica preocupada, hoje eu vou falar que Queensland, como muita gente de Melbourne e Sydney saíram para migrar para Queensland por causa da época do Covid, até que não ficou tão alto, tá? Não é surrealmente alto. É um valor que, com o salário de vocês, com certeza, vocês só trabalharem as 20 horas, que a partir de julho é o permitido, né? Até agora tá podendo trabalhar full time. É tranquilo de cobrir o seu rate e ainda viajar para Bali tranquilamente. É bem fácil. O seu poder de compra é muito maior lá. Perfeito. Em relação também ao suporte, muita gente fala, mas eu estou aqui no Brasil, como vai ser quando eu chegar lá? Como que é esse primeiro momento do aluno que nunca foi para a Austrália? Sim, olha, primeiro que eu já falo para as agências, passo meu número. Hoje eu tô aqui no Brasil, mas eu moro na Austrália. E a gente tem a escola é
um outro diferencial, a gente chama de boutique college, que significa o quê? Que é uma escola que você não é um número. É uma escola menor, então todos os alunos são assistidos de verdade, todo mundo vai saber seu nome. Então, pra mim, é importante, eu já dou meu WhatsApp, assim, no começo, na orientação, eu já pedi para adicionarem meu WhatsApp, manda, galera, tô precisando de uma coisa, né, porque às vezes a agência, horário, fica meio complicado. Então, esse tipo de suporte a gente tem o Student Support lá, tem eu, que mesmo eu faço a parte de vendas, eu gosto de conhecer os meus alunos e saber quem tá ali e se tem ou não o suporte que eles precisam. Então, isso pode ficar tranquilo aqui comigo. Perfeito. Como você falou também que é uma escola um pouco menor, como que é o mix de nacionalidade da escola? Tá, então eu vou falar hoje que a gente começou, a gente reabriu a escola em Sydney, agora está em Melbourne, faz pouquíssimo tempo, então brasileiro vocês não vão ter. Então se essa era a preocupação, pois eu vou falar português, não vai. Então não vai falar português, começou, a escola tem bastante asiático, e agora o meu trabalho é South American in Europe. Então agora eu recebi meus 2 primeiros brasileiros esse mês passado, em janeiro. Então para vocês terem noção de quantos brasileiros vão ter, então tem bem pouco. Então na escola Level 1, com quase nenhum brasileiro e com preço mega promocional. E aí é um bom tópico que você entrou agora falando sobre o Level 1. E aí eu gostaria de entender o porquê, o seu diferencial de ser uma escola Level 1, né? Porque isso eu acredito também que ajuda na questão do visto, mas eu acho que é legal ter mais ou menos essa visão do representante, né? Para poder falar um pouquinho sobre o diferencial, o porquê que eu não deveria comprar, né? Ter esse pacote, essa escola de nível 1. Então, o Level 1 é determinado pela imigração, obviamente, são vários pontos abordados dentro do schedule que eles colocam para nós seguirmos. Então não é só isso. Então como que a escola, né? Porque as agências veem a parte do visto, como que a escola vê? Eu não posso ter reprovação de visto, eu não posso ter cancelamento, então são vários critérios que a gente tem que analisar para aceitar o aluno, obviamente, e para dar continuidade que ele continue na escola. Então significa que é uma escola que tem muita qualidade, obviamente, porque foi analisada pelo setor de imigração, é uma escola que tem quase nada de reprovação de vistos, então é isso que categoriza para nós, escola, um Level 1. Para a agência, no caso para os vistos, o que favorecia é que, obviamente, isso não é regra, tá gente? Mas é uma das regras, mas pode ser que eles peçam. Não precisa comprovar a renda, né? Que é um dos tópicos bem assim, poxa, eu tenho que comprovar, se eu ficar um ano de visto, eu tenho que comprovar tanto. Uma escola Level 1, isso é na teoria, tá? Pode ser que na prática eles peçam sim, então fiquem preparados para comprovar. Mas isso é uma das coisas que auxiliam e assim, Level 2 com Level 1, então Level 2, dependendo do país, vocês também são categorizados, né? O Brasil hoje está Level 2. Level 2 com Level 1, a aprovação é praticamente, não vou falar 100% porque não pode, eu vou dizer mais de 85, 90% para cima. Perfeito, eu acredito que sanou as minhas dúvidas e de vocês que estão assistindo. Com certeza. Você tem mais alguma dúvida? Tinha mais uma. Pode falar. Não posso falar. A gente tem um mix de nacionalidade de pessoas também para aplicações para fazer uma escola na Austrália. A gente também tem uma questão de pessoas que estão vindo de outros países também para fazer também, porque o Brasil é um país laico, então tem pessoas que viajam e têm acesso com a gente. Como que funciona a questão de alguém que, por exemplo, mora no Japão, por exemplo? Essa pessoa consegue, de estando no próprio país também, fazer esse intercâmbio para a Austrália também? Sim. São duas coisas, né? Se ele for um brasileiro morando no Japão, obviamente entra categorizado como brasileiro, tá? A gente pede passaporte. Se ele é um japonês, o Japão, por exemplo, é Level 1. Você vai mandar uma escola Level 1 com um aluno Level 1. Então é assim que funciona. O que manda não é necessariamente onde ele está. O que manda é o passaporte que ele apresenta. Legal. Então essa análise é de acordo com o passaporte, tá? Bacana. Mas bom, ele já vai estar no Japão, obviamente é muito mais prático em questão de tempo de voo, etc. Mas o passaporte é o que manda em qualquer lugar que ele esteja. Então, independente de onde o país que ele estiver, ele consegue ter um passaporte brasileiro, ele pode aplicar pelo consulado, como se fosse consulado brasileiro, obviamente ele vai contratar aqui a seda, vocês vão aplicar para ele. Legal. Ele só vai ele vai ter que aplicar, e na hora que você coloca a localização do consulado, obviamente vai ser pelo Japão, mas é assim que funciona. Que legal. Mas quem manda é o passaporte. Por mim, as dúvidas já acabaram já. Perfeito. Gente, se você tem um amigo, uma amiga que tem interesse de ir para a Austrália, esse é o momento, esse destino está bem procurado.
E também a CIA é uma ótima escola e vai te ajudar você a realizar esse sonho junto com a Cida, gente. É isso aí. Tamo junto. Obrigada, gente. Valeu, tchau, tchau. Prazer.